Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos estar fechando o ciclo dessa primeira unidade com Educação Financeira e Matemática Financeira. Nós iniciamos o nosso conteúdo fazendo uma imersão sobre as nossas formações, os valores que foram agregados durante a nossa vida para formar que tipo de cidadão você é quanto à questão das finanças, do orçamento familiar. Como é que você se comporta diante dos gastos, dos planejamentos, das situações que são apresentadas no dia a dia. E aí a gente viu algumas ferramentas que auxiliam nesse planejamento, nessa busca por um equilíbrio financeiro, sem gastos muito por impulsos, pensando sempre no amanhã e também atendendo às necessidades diárias. Além disso, nós começamos a trabalhar os conceitos da matemática financeira, que auxiliam a gente também em fazer esse processo de planejamento, que são os cálculos com porcentagem, juros simples e juros compostos, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos analisar a seguinte situação. Um capital de R$1.000 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês, durante 3 meses, no regime de juros compostos. Qual foi o montante no final de 3 meses? Bom, até o momento vocês só trabalharam com juros simples. Porém, na nossa vida, quase a gente não aplica juros simples. Porque o juros simples ele leva sempre em consideração o capital inicial, o valor inicial do seu investimento, do seu empréstimo. E sempre o cálculo de juro a cada mês sempre é calculado levando em consideração esse primeiro valor que foi aplicado ou quando você pega algum empréstimo. Dificilmente a gente vê isso na nossa vida, a não ser que situações que você faz empréstimo com irmãos, amigos, ou quando você faz cálculos com juros com agiotas, que sempre é considerado o valor aplicado no início da transação. Mas na aplicação de questões de investimentos, juros bancários, cartão de crédito, é sempre trabalhado no regime de juros compostos. Então quase que a gente não vê mais hoje em dia os juros simples. Vamos entender isso através desse exemplo. Vamos calcular essa situação que ele pede aí, primeiro recordando a ferramenta do juros simples, sem necessariamente usar a fórmula. Como obter no regime de juros simples esse montante? Bom, no primeiro mês eu vou calcular 2% de R$1.000. 2% de R$1.000 dá igual a 20. Lembrando que quando você tem uma centena ou então múltiplos de 100, dá para fazer até mentalmente. 2% de 100 não dá 2? Então de 1.000 é esse valor 10 vezes, que vai dar 20. Então no primeiro mês, se eu aplico juros simples no capital de R$1.000 a 2%, vai dar um juros de R$20. Então o montante vai ficar quanto? Montante não é capital mais os juros, então vai ser os 1.000 que eu apliquei mais os 20 que for os juros. Então vai dar 1.020 no primeiro mês. No segundo mês, já que foram 3 meses que foram aplicados aí, no segundo mês nós vamos ter 2% novamente em cima de quem? De 1.000. Porque quando se trata de juros simples, a gente calcula sempre em cima do capital inicial. Então 2% em cima de 1.000 dá 20. Então nos juros do segundo mês, novamente eu vou pagar quanto? 20. Não muda, o juro é sempre constante, é o mesmo valor. Porque é em cima do mesmo capital. Então, o montante no segundo mês vai ficar o quê? Os 1.020 que eu tinha do primeiro mês já, mais os R$20 dos juros. Vai ficar quanto? 1.040. Quando eu vou para o terceiro mês, novamente eu calculo o quê? 2% em cima de 1.000, o juro dá 20. Então, o juro do terceiro mês é o mesmo. O que vai mudar aqui agora é o montante, que é 1.040, que é o que a gente tinha no segundo mês, mais os juros que a gente obteve agora no terceiro mês, vai ficar 1.040 mais 20, 1.060. Como eu pago R$20 de juros em cada mês, eu vou ter em 3 meses R$60 de juros, mais os R$1.000 que eu tive do capital inicial, 1.060. A gente poderia resolver com aquela fórmula CIT, né? Capital vezes imposto vezes o tempo. Encontraria esse mesmo resultado. E como é que fica nos juros compostos? Agora eu vou colocar aqui para a gente entender como é que se trabalha juros compostos. No primeiro mês não mudou nada em referência ao juros simples, porque eu calculo 2% em cima do capital inicial, que é 1.000, os juros vai dar quanto? R$20. Então meu montante é capital mais juros, vai ficar 20 mais 1.000, 1.020. Isso no primeiro mês. Quando eu vou calcular os juros do segundo mês, aí está a diferença dos juros compostos, que também é conhecido como juros sobre juros.
Os 2% agora que eu vou calcular no segundo mês não é referente mais ao 1.000 que eu coloquei no início. A dívida vai aumentando porque o meu juro agora calcula em cima do montante. Eu calculo 2% em cima de quê? Do montante acumulado do primeiro mês, que foi o capital mais os juros. Então vai ser 2% agora em cima de 1.020, que vai dar R$ 20,40. Se você efetuar a continha aí, fazendo em casa ou na calculadora, gente, pelo processo que a gente aprendeu, tanto da regra de 3 de porcentagem, como aplicando através daquelas formulazinhas que a gente viu, transformando em fração, né? 2 sobre 100 vezes 1.020. Então, nesse caso, você pode usar várias ferramentas para se chegar nesse cálculo. E aí você vai ver que quando se calcular 2% de 1.020, o resultado vai dar quanto? R$ 20,40. E aí o seu montante vai ser o 1.020 que você teve acumulado do primeiro mês, mais os juros agora do segundo mês, que é R$ 20,40. Quando eu somar 1.020 mais R$ 20,40, eu vou ter um total de R$ 1.040,40. Você já vê a diferença aí. No segundo mês, a juros compostos dá uma diferença de 40 centavos em relação aqui quando a gente viu no juros simples. Ó. Quando eu vou para o terceiro mês, ó, 2% eu não vou calcular mais uma vez em cima do montante inicial, e sim em cima do montante acumulado já no mês anterior, que a dívida agora já estava em quanto? Em R$ 1.040,40. Que aí a gente vai fazer 2% em cima desse total, vai dar um total de R$ 20,80. E aí o nosso montante agora no terceiro mês vai ser o que eu já tinha acumulado no montante anterior do segundo mês, que é R$ 1.040,40, somados com os novos juros que eu obtive agora, que é R$ 20,80, dando um total de quanto? R$ 1.061,20. Comparando, aí você vê uma diferença já aqui de R$ 1,20. Aí vocês vê uma diferença pequena, mas quanto maior for a questão da cobrança da taxas de juros, e quanto maior for o tempo dessa dívida, esse juro vai se acumulando de tal forma que fica difícil de você contornar, e aí você fica com uma bola de neve, com dívidas muito altas, que acaba dificultando todo o processo do planejamento familiar, do orçamento dessa família. Então, é um cuidado que quando se trata desses cálculo, empréstimos de juros bancários, cartões de créditos, eles são todos trabalhados em cima de juros compostos, e aí as pessoas que deixam de pagar o valor que ela comprou naquele cartão, fica pagando o mínimo e sempre acumulando, faz com que os juros também sejam cumulativos, juros sobre juros, que é o que nós chamamos de juros compostos. Como seria também para trabalhar juros compostos através de uma fórmula, de uma relação? Então a gente viu na aula de juros simples que a gente tem uma formulazinha que é CIT, capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Nos juros compostos nós temos essa relação aqui, ó. Montante é igual ao capital, ó, vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa do imposto elevado ao tempo. E os juros nada mais é do que o montante menos o capital. Se eu pego o montante e tiro o capital, o que sobra é os juros. Com essas duas fórmulas a gente consegue resolver os problemas relacionados a juros compostos, onde você vê aqui que M é o montante, C é o capital, I é a taxa percentual e T é o tempo. Vamos ver através de um exemplo. Quanto tu receberá de juros ao final de um bimestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000 a uma taxa de 1% ao mês? Bom, as informações do problema que nós temos aqui os juros é o que ele quer saber no problema, então nós não temos aqui a interrogação. O tempo, a questão já dá a gente, que são 2 meses, porque é um bimestre. O capital inicial ele já dá aqui, que o investimento foi de R$ 6.000. E a taxa foi de 1%. 1% nós podemos escrever como 1 sobre 100. E 1 sobre 100 também pode ser escrito como 1 centésimo, ou 0,01. Então, eu posso escrever tanto na forma de fração como na forma decimal. E qual é a fórmula para se calcular juros compostos? Olha, está aqui, montante é capital vezes, entre parênteses, nós vamos ter aqui 1 mais I elevado a T. Bom, eu só vou substituir aqui agora quem é capital, 6.000, quem é a minha taxa, 0,01, e o tempo eu tenho que é igual a 2. Faço o primeiro parêntese aqui, vou repetir, o 6.000 e 1 mais 0,01.
Por que eu coloquei em forma decimal? Porque se eu fosse trabalhar aqui com essa soma na forma de fração, ia dar muito mais trabalho. E os alunos geralmente sentem muito mais dificuldade em somar números fracionários. Então, eu posso ter sempre essa conversão de porcentagem de números na forma simbólica para fração, como também para a forma decimal. No caso dos juros compostos, é sempre mais fácil de se trabalhar transformando a taxa em forma decimal. Quando eu transformei aqui, agora eu vou ter essa potência para resolver. Repetir os 6.000 e vou calcular 1,01 elevado à segunda potência é o mesmo que 1,01 vezes 1,01. É esse número da base vezes ele mesmo duas vezes, como a gente viu já na potenciação lá no ensino fundamental. Então, efetuei aqui o cálculo de 1,01 vezes 1,01 e cheguei nesse resultado, 1,0201. E agora, para encontrar esse montante, basta a gente fazer essa multiplicação. 6.000 vezes 1,0201 dá igual a R$ 6.120,60. Portanto, no final da aplicação desses 6.000 em 2 meses, nós vamos ter um montante aí de R$ 6.120,60. Bom, gente, espero que vocês tentem resolver as listas de exercícios, aprimorar um pouco mais sobre esse conteúdo e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, boa semana para todos e se cuidem.